tudo. Às vezes me preocupo em não ser o herói que todos acham que sou. Os filósofos me asseguram que este é o momento, que os sinais foram cumpridos. Mas ainda me pergunto se não pegaram um homem errado. Tantas pessoas dependem de mim. Dizem que tenho o futuro do mundo inteiro nas mãos. O que pensariam se soubessem que o seu campeão, que o herói das eras, seu salvador, duvidou de si mesmo? Talvez não ficassem nem um pouco surpresos. De certo modo, é isso que mais me preocupa. Talvez, em seus corações, eles duvidem, assim como eu. Quando me olham, veem um mentiroso? Caíam cinzas do céu. Lord Trestin franziu o senho, contemplando o céu avermelhado do meio-dia, enquanto os criados se adiantavam, abrindo o guarda-sol sobre ele e seu distinto convidado. As chuvas de cinzas não eram incomum no Império Final, mas Trestin esperava evitar manchas de fuligem em seu elegante casaco novo e em sua túnica vermelha, recém-chegados de barco pelo canal, vindos da própria Lutadel. Felizmente, não havia muito vento. O guarda-sol seria eficaz. Trestin estava parado ao lado de seu convidado em um pequeno pátio na colina, com vista para os campos. Centenas de pessoas em batas marrons trabalhavam sob a cinza que caía, cuidando das plantações. Havia lentidão em seus esforços, mas é claro, esse era o jeito dos Ska. Os camponeses eram um grupo indolente e improdutivo. Eles não reclamavam, é claro, sabiam qual era o seu lugar. Em vez disso, simplesmente trabalhavam de cabeça baixa, cumprindo suas obrigações com apatia silenciosa. Um chicotear breve de um capataz os obrigava a acelerar por alguns momentos, mas assim que o capataz se afastava, voltavam ao seu langor. Trestin voltou-se para o homem ao seu lado, na colina. Quem imaginaria que 1000 anos trabalhando nos campos os teriam deixado um pouco mais eficientes que isto? Comentou. O obrigador se virou, erguendo uma sobrancelha, um movimento feito para realçar seu traço mais característico, as tatuagens intrincadas que marcavam a pele que rodeava seus olhos. As tatuagens eram enormes, perpassando sua sobrancelha até alcançar as laterais de seu nariz. Um perfeito prelado, um obrigador muito importante, na verdade. Trestin tinha seus obrigadores pessoais na mansão, mas estes eram servidores menores, com poucas marcas ao redor dos olhos. Este homem havia chegado de Lutadel, no mesmo barco que trouxera os novos trajes de Trestin. Você devia ver os Ska da cidade, Trestin. O obrigador disse, voltando-se para observar os trabalhadores. Os daqui são, na verdade, bem aplicados, se comparados aos de Lutadel. Vocês têm mais controle direto aqui sobre seus Ska. Quantos você diria que perde por mês? Meia dúzia, mais ou menos. Trestin respondeu. Alguns por espancamentos, outros de exaustão. E fugitivos? Nunca. Trestin garantiu. Quando herdei esta cidade, terra do meu pai, havia alguns fugitivos, mas executei suas famílias. Os restantes perderam o ímpeto rapidamente. Nunca entendi os homens que têm problemas com seus Ska. Acho essas criaturas fáceis de controlar, desde que se tenha a mão adequadamente firme. O obrigador assentiu, parado silenciosamente em sua túnica cinza. Parecia satisfeito, o que era uma coisa boa. Os Ska não eram propriedade de Trestin, na verdade. Como todos os Ska, eles pertenciam ao Senhor Soberano. Trestin apenas arrendava os trabalhadores de seu deus, assim como pagava pelos serviços de seus obrigadores. O obrigador olhou para baixo, checando o relógio de bolso. Então, ergueu o olhar para o céu. Apesar da chuva de cinzas, o sol estava brilhante, reluzindo um cintilante vermelho carmesim por trás da escuridão esfumaçada das alturas. Trestin pegou um lenço e secou a testa, grato pela sombra do guarda-sol que o protegia do calor do meio-dia. Muito bem, Trestin, disse o obrigador. Transmitirei sua proposta ao Lord Venturi, como solicitado. Ele receberá um relato favorável de minha parte sobre suas operações aqui. Trestin conteve um suspiro de alívio. Era dever do obrigador testemunhar qualquer contrato ou acordo comercial entre nobres. Na verdade, até mesmo um obrigador menor, como os que Trestin empregava, podia servir como testemunha, mas era muito mais significativo impressionar o obrigador do próprio Strafe Venturi. Tenho que comemorar esta noite, pensou. Havia aquela garota na 14ª choupana que vinha observando há algum tempo.
Sorriu novamente. Mas alguns anos de trabalho, dissera o obrigador. Mas será que Trestin poderia apressar isso se trabalhasse um pouco mais duro? Sua população Ska vinha crescendo ultimamente. Se os pressionasse um pouco mais, talvez pudesse produzir uma colheita extra neste verão e cumprir seu contrato com Lord Venturi com folga. Trestin assentiu enquanto observava a multidão de preguiçosos Ska, alguns trabalhando com suas enxadas, outros de joelhos, separando a cinza da colheita. Não tinham queixa, não tinham esperança. Mal ousavam pensar. Era assim que devia ser, pois eram Ska. Testin congelou quando um dos Ska levantou a cabeça. O homem encontrou seus olhos. Havia uma faísca, não, uma chama de desafio em sua expressão. Testin nunca vira algo assim, não no rosto de um Ska. Deu um passo para trás instintivamente. Um calafrio percorreu sua espinha, enquanto o estranho e altivo Ska sustentava seu olhar e sorria. Trestin afastou o olhar. Gordon! Exclamou. O corpulento capataz subiu correndo à encosta. Sim, meu senhor. Trestin se virou, apontando para... franziu o senho. Onde aquele Ska estava? Trabalhando de cabeças baixas, com seus corpos manchados de fuligem e suor, era difícil distingui-los. Trestin se deteve, procurando. Achou que sabia qual era o lugar, um ponto vazio, onde agora não havia ninguém. Mas não podia ser. O homem não podia ter desaparecido no grupo tão rapidamente. Onde teria ido? Devia estar lá em algum lugar, trabalhando com a cabeça agora devidamente baixa. Mesmo assim, aquele momento de aparente provocação era imperdoável. Meu senhor? Gordon perguntou novamente. O obrigador estava parado a seu lado, observando-o curiosamente. Não era aconselhável deixar o homem saber que um dos Ska agira de modo tão ousado. Faça os Ska da ala sul trabalharem um pouco mais duro. Trestin ordenou, apontando. Vejo que estão morosos, mesmo para Ska. Batem algum deles. Gordon deu de ombros, mas assentiu. Não havia exatamente uma razão para o açoite, mas ele não precisava de uma para dar chicotadas nos trabalhadores. Eles eram, afinal de contas, apenas Ska. Kelsier havia escutado histórias, ouvira sussurros de épocas há muito tempo em que o sol não era vermelho, épocas em que o céu não era tomado por fumaça e cinzas, quando as plantas não lutavam para crescer e quando os Ska não eram escravos. Um tempo anterior ao Senhor Soberano. Esses dias, no entanto, estavam quase esquecidos. Até as lendas ficavam cada vez mais vagas. Kelsier observou o sol. Seus olhos seguiam um gigante disco vermelho que se arrastava na direção do horizonte ocidental. Ficou em pé, em silêncio, por muito tempo sozinho nos campos vazios. O trabalho do dia terminara. Os Ska haviam sido conduzidos de volta para suas choupanas. Logo chegariam as brumas. Finalmente, Kelsier suspirou e se virou para seguir seu caminho através dos sulcos e trilhas tecidas em meio aos grandes montes de cinzas. Ele evitava pisar nas plantas, embora não soubesse ao certo por que se dava a esse trabalho. As lavouras mal pareciam valer o esforço. Descoradas, com folhas marrons ressecadas, as plantas pareciam tão deprimidas quanto o povo que cuidava delas. As choupanas dos Ska surgiram sob a luz escassa. Kelsier podia ver as brumas que começavam a se formar, nublando o ar e dando às construções montanhosas uma aparência surreal e intangível. As choupanas permaneciam desprotegidas. Guardas não eram necessários, pois nenhum Ska se aventurava a sair depois que a noite chegava. O medo que tinham das brumas era muito grande. Terei de curá-los disso algum dia. Kelsier pensou enquanto se aproximava de uma das construções maiores. Abriu a porta e se esgueirou para dentro. A conversa parou imediatamente. Kelsier fechou a porta e se voltou com um sorriso para confrontar uma sala com cerca de 30 Ska. Uma fogueira queimava debilmente ao centro, e o grande caldeirão ao lado estava cheio de água salpicada de vegetais, os primórdios de uma refeição noturna. A sopa estaria insípida, é claro. Ainda assim, o cheiro era sedutor. Boa noite para todos, Kelsier disse, sorrindo, colocando a mochila no chão, aos seus pés e se apoiando na porta. Como foi o dia de vocês?
Suas palavras quebraram o silêncio e as mulheres retomaram os preparativos para o jantar. Um grupo de homens sentado em uma mesa rústica, no entanto, continuou observando Kelsier com uma expressão descontente. Nosso dia foi cheio de trabalho, viajante, disse Tepper, um dos membros do Conselho Ska. Algo que você conseguiu evitar. O trabalho no campo nunca me agradou, realmente, Kelsier disse. É duro demais para minha pele delicada. Ele sorriu, erguendo as mãos e os braços cheios de camadas e mais camadas de finas cicatrizes. Elas cobriam sua pele, correndo longitudinalmente, como se alguma besta tivesse raspado as garras repetidamente pelos seus braços. Tepper bufou. Era jovem para ser membro do conselho, provavelmente mal chegara aos 40 anos. No máximo era 5 anos mais velho do que Kelsier. No entanto, o homem esquelético sustentava um ar de quem gostava de estar no comando. Isso não é hora para leviandades. Quando acolhemos um viajante, esperamos que ele se comporte e evite suspeitas. Quando você se afastou dos campos nessa manhã, podia ter valido uma surra para os homens ao seu redor. É verdade, Kelsier disse. Mas esses homens também poderiam ter sido surrados por estar no lugar errado, por parar tempo demais ou por tossir enquanto um capataz está passando. Uma vez vi um homem ser espancado porque seu amo afirmou que ele estava piscando de maneira imprópria. Tepper espreitou os olhos e enrijeceu a postura, o braço apoiado na mesa. Sua expressão era inflexível. Kelsier suspirou, revirando os olhos. Tudo bem, se quiser que eu vá embora, eu vou. Colocou a mochila no ombro e abriu a porta, despreocupado. Uma densa bruma imediatamente começou a entrar pela porta, passando preguiçosamente pelo corpo de Kelsier, se acumulando, se arrastando pelo chão como um animal hesitante. Várias pessoas arquejaram horrorizadas, ainda que a maioria estivesse aturdida demais para emitir qualquer som. Kelsier ficou parado por um tempo, contemplando as brumas densas, com suas correntes inconstantes, iluminadas fracamente pelas brasas da fogueira. Feche a porta! As palavras de Tepper eram uma súplica, não uma ordem. Kelsier fez como lhe pediram, fechando a porta e interrompendo o fluxo de bruma branca. A bruma não é o que vocês pensam. Vocês a temem demais. Homens que se aventuram pela bruma perdem suas almas, uma mulher sussurrou. Suas palavras levantaram uma questão. Teria Kelsier caminhado pelas brumas? O que então teria acontecido com sua alma? Se vocês soubessem, Kelsier pensou. Bem, acho que isso significa que eu vou ficar. Ele fez sinal para que o menino lhe trouxesse um pão. É bom, também teria sido uma pena partir antes de partilhar minhas novidades. Mais de uma pessoa se animou com um comentário. Essa era a verdadeira razão pela qual o toleravam. A razão pela qual os tímidos camponeses acolheram um homem como Kelsier, um Ska que desafiava a vontade do senhor soberano, viajando de plantação em plantação. Ele podia ser um renegado, um perigo para toda a comunidade, mas trazia notícias do mundo lá fora. Venho do norte, Kelsier disse, de terras onde o toque do senhor soberano é menos notado. Falou com a voz clara, e as pessoas se inclinaram inconscientemente em sua direção, enquanto trabalhavam. No dia seguinte, as palavras de Kelsier seriam repetidas para as várias centenas de pessoas que viviam nas outras choupanas. Os Ska podiam ser subservientes, mas eram fofoqueiros incuráveis. Senhores locais governam no oeste, Kelsier disse, e estão longe dos punhos de ferro do senhor soberano e seus obrigadores. Alguns desses nobres distantes estão descobrindo que Ska felizes são melhores trabalhadores do que Ska maltratados. Um homem, Lord Renoux, chegou mesmo a ordenar que seus capatazes parassem com os espancamentos não autorizados. Sussurra-se por aí que ele está pensando em pagar salário para os Ska de sua plantação, como os que os artesãos da cidade podem ganhar. Bobagem, Tepper comentou. Minhas desculpas, Kelsier disse. Não sabia que o bom Tepper tinha estado na propriedade de Lord Renoux recentemente. Quando você jantou com ele pela última vez? Ele lhe contou algo que não me disse? Tepper corou. Os Ska não viajavam e certamente não juntavam com lords. Você me toma por um tolo, viajante, Tepper falou. Mas sei o que está fazendo. Você é aquele que chamam de sobrevivente.
Essas cicatrizes em seus braços o denunciam. É um encrenqueiro. Viaja pelas plantações, semeando o descontentamento. Come nossa comida, nos conta suas grandes histórias mentiras e então desaparece, deixando que pessoas como eu lidem com as falsas esperanças que você dá aos nossos filhos. Kelsey ergueu uma sobrancelha. Vamos lá, Bon Tepper, disse. Suas preocupações são completamente infundadas. Veja, não tenho intenção de comer sua comida. Trouxe a minha. Com isso, Kelser jogou a mochila no chão, diante da mesa de Tepper. A bolsa de tecido mole caiu de lado, despejando uma variedade de alimentos no solo. Pães finos, frutas e até mesmo alguns embutidos grossos ficaram à vista. Uma fruta vermelha rolou pelo chão de terra batida e se chocou suavemente contra o pé de Tepper. O Ská de meia-idade a observou aturdido. Isso é comida de nobre! Kelsey ergueu de ombros. Mais ou menos, sabe? Para um homem de renomado prestígio e reputação, seu Lord Trestin tem um incrível mau gosto. Sua despensa é uma vergonha para um nobre em sua posição. Tepper empalideceu ainda mais. É onde você esteve essa tarde, sussurrou. Você foi até a mansão. Você roubou o amo. De fato, Kelsey confirmou. E devo acrescentar que, embora o gosto de seu senhor para a comida seja deplorável, seu olho para soldados é muito mais impressionante. Entrar furtivamente na mansão durante o dia foi um belo desafio. Tepper ainda encarava a bolsa de comida. Se os capatazes encontrarem isso aqui... Bem, sugiro que façam isso desaparecer então, Kelsey disse. Eu apostaria que tem um gosto um pouco melhor do que essa sopa aguada. 2 dezenas de pares de olhos famintos estudavam a comida. Se Tepper pretendia prosseguir com a discussão, não foi rápido o suficiente, pois seu silêncio foi interpretado como consentimento. Em poucos minutos, o conteúdo da mochila tinha sido inspecionado e distribuído, e a panela de sopa seguia borbulhando ignorada, enquanto os Ská se banqueteavam com uma refeição muito mais exótica. Kelsey se acomodou, recostando-se na parede de madeira da choupana e observando as pessoas devorarem a comida. Ele tinha dito a verdade, o conteúdo da despensa era deprimentemente mundano. No entanto, esse era um povo que se alimentava com nada mais do que sopa e mingau desde a infância. Para eles, pães e frutas eram iguarias raras, comidas apenas quando ficavam velhas e eram trazidas pelos criados da mansão. Sua história foi interrompida, jovem. Um Ská mais velho o observou, cambaleando para se sentar em um banco ao lado de Kelsey. Suspeito que haverá tempo para contar mais tarde, Kelsey disse, depois que todas as evidências do meu furto tenham sido propriamente devoradas. Não quer nada? Não, obrigado, o velho disse. Da última vez que experimentei comida de senhores, tive dores no estômago por 3 dias. Novos sabores são como novas ideias, jovem. Quanto mais velho você fica, mais indigestos são para seu estômago. Kelsey fez uma pausa. O velho não tinha um aspecto imponente. Sua pele curtida e a cabeça careca faziam-no parecer mais frágil do que sábio. Mesmo assim, ele tinha que ser mais forte do que parecia. Poucos Ská rurais chegavam a essa idade. Muitos senhores não permitiam que os idosos ficassem em casa durante a jornada de trabalho, e os açoites frequentes que faziam parte da vida de um Ská cobravam um preço terrível dos anciãos. Qual é mesmo seu nome? Kelsey perguntou. Menes. Kelsey se voltou para Tepper. Então, bom Menes, me diga uma coisa. Por que deixa que ele lidere? Menes deu de ombros. Quando se chega à minha idade, é preciso ter muito cuidado com onde se gasta sua energia. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Havia uma insinuação nos olhos de Menes. Ele estava se referindo a algo maior do que sua própria disputa com Tepper. Está satisfeito com isso, então? Kelsey perguntou, apontando com a cabeça na direção da choupana e de seus ocupantes meio famintos e sobrecarregados de trabalho. Está satisfeito com essa vida, cheia de açoites e trabalho sem fim? Ao menos é uma vida, Menes disse. Sei o que o descontentamento, o trabalho mal pago e as rebeliões trazem. A atenção do senhor soberano e a ira do ministério de aço podem ser bem mais terríveis do que algumas chibatadas. Homens como você pregam a mudança. Mas me pergunto, essa é uma batalha que realmente podemos lutar? Você já está lutando, meu bom Menes, e está perdendo terrivelmente.
Kelsier deu de ombros. Mas o que eu sei? Sou só um viajante miserável que veio comer sua comida e impressionar seus jovens. Menes balançou a cabeça. Você zomba, mas Tepper pode estar certo. Temo que sua visita nos traga sofrimento. Kelsier sorriu. Por isso não o contradisse. Ao menos não quanto a ser encrenqueiro. Fez uma pausa. Então abriu mais um sorriso. De fato, diria que me chamar de encrenqueiro é provavelmente a única coisa certa que Tepper disse desde que cheguei aqui. Como faz isso? Menes perguntou, franzindo o senho. O quê? Sorrir tanto? Ah, sou só um homem feliz. Menes olhou para as mãos de Kelsier. Sabe, só vi cicatrizes como essas em uma única pessoa. E ela estava morta. Seu corpo foi entregue ao Lord Trestin como prova de que sua punição havia sido cumprida. Menes olhou para Kelsier. Ele foi pego falando de rebelião. Trestin o enviou para as minas de Hatzi, onde trabalhou até morrer. O rapaz durou menos de um mês. Kelsier olhou para suas mãos e antebraços. Ainda ardiam às vezes, embora ele soubesse que a dor estava apenas em sua mente. Olhou para Menes e sorriu. Você pergunta por que sorriu, Menes. Bem, o senhor soberano acha que reivindicou o riso e a alegria apenas para si. Estou pouco disposto a deixar que seja assim. Essa é uma batalha que não requer muito esforço. Menes encarou Kelsier e, por um momento, este pensou que o velho sorriria de volta, mas depois de um tempo, Menes apenas sacudiu a cabeça. Não sei, só não... Um grito o interrompeu. Veio de fora, talvez do norte, embora as brumas distorcessem o som. As pessoas na choupana ficaram em silêncio, ouvindo os fracos gritos agudos. Apesar da distância e da bruma, Kelsier podia ouvir a dor contida naquele som. Kelsier queimou o estanho. Era simples para ele, agora, depois de anos de prática. O estanho estava com outros metais alomânticos engolidos anteriormente dentro de seu estômago, esperando que ele os invocasse. Buscou dentro de si com sua mente e tocou o estanho, recorrendo a poderes que mal compreendia. O estanho se acendeu dentro dele, queimando seu estômago como uma bebida quente, engolida com muita rapidez. O poder alomântico percorreu seu corpo, melhorando seus sentidos. A sala ao seu redor se tornou viva, a fogueira embotada adquiriu um brilho ofuscante. Ele podia sentir a textura da madeira do banco embaixo de si. Podia sentir o sabor dos restos de pão que comera mais cedo e, mais importante, podia escutar os gritos com audição sobrenatural. Havia duas pessoas gritando. Uma era uma mulher mais velha, a outra uma mulher mais jovem, talvez uma criança. Os gritos da mais jovem estavam ficando cada vez mais distante. Pobre Jess, disse uma mulher que estava perto dele, a voz ressoando na audição ampliada de Kelsier. Aquela criança é uma maldição. É melhor que um Ska não tenha filhas bonitas. Tepper assentiu. Lord Trestin mandaria buscar a garota cedo ou tarde. Todos sabíamos disso. Já sabia disso. Ainda assim, é uma pena, outra mulher disse. Os gritos continuaram ao longe. Queimando o estanho, Kelsier conseguiu calcular a distância com precisão. A voz dela se movia na direção da mansão do Lorde. Os sons liberavam algo dentro dele, e ele sentiu seu rosto queimar de raiva. Alguma vez, Lord Trestin devolve as garotas depois que termina com elas? O velho Menes negou com a cabeça. Lord Trestin é um nobre cumpridor das leis. Ele manda matá-las, depois de algumas semanas. Não quer chamar a atenção dos inquisidores. Essa era a ordem do senhor soberano. Ele não podia permitir crianças mestiças correndo por aí. Crianças que pudessem ter poderes que os Ska não deveriam sequer imaginar que existiam. Os gritos se esvaneceram, mas a fúria de Kelsier aumentou. Os berros o fizeram lembrar de outros gritos. Os gritos de uma mulher do passado. Ele se levantou abruptamente e o banco caiu no chão atrás dele. Cuidado, rapaz, Menes disse, apreensivo. Lembre-se do que eu disse sobre desperdiçar energia. Você nunca conseguirá organizar essa sua rebelião se for morto esta noite. Kelsier olhou para o velho. Então, em meio aos gritos e à dor, se forçou a sorrir.
Não estou aqui para liderar uma rebelião entre vocês, meu bom Menes. Só quero causar alguns problemas. E que bem isso faria? O sorriso de Kelsier aumentou. Novos tempos estão chegando. Sobreviva um pouco mais e poderá haver grandes acontecimentos no Império Final. Agradeço a todos pela hospitalidade. Com isso, abriu a porta e caminhou a passos largos em meio à bruma. Menes permaneceu acordado nas primeiras horas da manhã. Parecia que quanto mais velho ficava, mais difícil era dormir, o que era particularmente o caso quando estava preocupado com alguma coisa, como o fracasso do viajante em retornar a Choupana. Mendes esperava que Kelsier tivesse recuperado o juízo e decidido seguir o seu caminho. Mas essa expectativa parecia improvável. Menes tinha notado o fogo nos olhos de Kelsier. Era uma pena que o sobrevivente das minas encontrasse a morte aqui, em uma plantação qualquer, tentando proteger uma garota que todo o resto já havia dado como morta. Como Lord Trestin reagiria? Dizia-se que ele era particularmente severo com quem interrompesse suas diversões noturnas. Se Kelsier tivesse conseguido perturbar os prazeres do amo, Trestin poderia facilmente resolver punir o restante dos Ska por associação. Depois de um tempo, os outros Ska começaram a acordar. Menis permaneceu deitado no chão duro. Os ossos doíam, as costas reclamavam, os músculos se exauriam, tentando decidir se valia a pena se levantar. Ele quase desistia todo dia. Todo dia era um pouco mais difícil. Um dia simplesmente ficaria na choupana, esperando que os capatazes viessem matar aqueles que estavam muito doentes ou muito velhos para trabalhar. Mas hoje não. Ele podia ver o medo nos olhos dos Ska. Eles sabiam que as atividades noturnas de Kelsier trariam problemas. Precisavam de Menes. Olhavam para ele. Ele tinha que se levantar. Então ele se levantou. Assim que começou a se mover, as dores da idade diminuíram levemente, e ele pôde sair da choupana e caminhar na direção dos campos, apoiando-se em um homem mais jovem. Foi quando notou um cheiro no ar. O que é isso? Ele perguntou. Você está sentindo o cheiro de fumaça? Shun, o rapaz com quem Menes se apoiava, parou. Os vestígios da bruma noturna tinham se desvanecido e o sol vermelho se erguia atrás da habitual cortina de nuvens escuras. Sempre sinto o cheiro de fumaça ultimamente, Shun respondeu. As montanhas de cinza estão violentas este ano. Não, Menes disse, ficando cada vez mais apreensivo. Isso é diferente. Ele se voltou para o norte, onde um grupo de Ska se reunia. Deixou Shun para se aproximar da aglomeração. Seus pés levantavam o pó e as cinzas enquanto se movia. No meio das pessoas, encontrou Jess. Sua filha, aquela que todos acreditavam ter sido levada por Lord Trestin, estava a seu lado. Os olhos da jovem estavam vermelhos pela falta de sono, mas parecia ilesa. Ela voltou pouco antes que a levaram, a mulher explicava. Ela voltou e bateu na porta, chorando na bruma. Flame tinha certeza que ela era apenas o espectro da bruma que a personificava, mas eu tinha que deixá-la entrar. Não me importa o que ele diz, não vou abandoná-la. Eu a expus à luz do sol e ela não desapareceu. Isso prova que ela não é espectro da bruma. Manny se afastou da multidão crescente, cambaleando. Ninguém percebia. Nenhum capataz veio separar o grupo. Nenhum soldado veio fazer a contagem matutina. Algo havia mudado. Algo estava muito errado. Menes continuou indo para o norte, caminhando desesperadamente em direção à mansão. Quando chegou, outros já haviam notado a coluna de fumaça retorcida, pouco visível à luz da mansão. Menes não tinha sido o primeiro a chegar na beira do pequeno platô na colina, mas o grupo abriu caminho quando ele se aproximou. A mansão havia desaparecido. Só restava uma mancha enegrecida, que ardia já sem chamas. Pelo Senhor soberano, Menes sussurrou. O que aconteceu aqui? Ele matou todos eles. Menes se virou. Quem falava era a filha de Jess. Seu olhar fixo na casa destruída, sua expressão era de satisfação. Estavam mortos quando ele me tirou de lá, ela disse. Todos eles. Os soldados, os capatazes, os lordes, mortos. Até mesmo Lord Trest e seus obrigadores. O amo me deixou sozinha e foi investigar quando os barulhos começaram. Quando saí,
Eu o vi deitado em seu próprio sangue, com ferida de punhal no peito. O homem que me salvou atirou uma tocha na construção quando saímos. Este homem, Menes perguntou, tinha cicatrizes nas mãos e nos braços que subiam até os cotovelos? A garota assentiu em silêncio. Que tipo de demônio era este homem? Um dos Scar murmurou, incomodado. Um espectro da bruma. Outro sussurrou, aparentemente esquecendo que Kelsier tinha saído à luz do dia. Mas ele entrou na bruma, Menes pensou. E como conseguiu uma façanha dessas? Lord Trestin tinha mais de dúzias de soldados. Será que Kelsier tinha um bando de rebeldes escondido? As palavras de Kelsier na noite anterior ressoaram em seus ouvidos. Novos tempos estão chegando. Mas, e quanto a nós? Tepper perguntou, aterrorizado. Quando o Senhor Soberano souber disso, ele vai pensar que fomos nós. Vai nos mandar para as minas. Ou talvez enviar seus colos para nos matar imediatamente. Por que aquele encrenqueiro faria algo assim? Será que ele não entende o dano que causou? Ele entende, Menes disse. Ele nos avisou, Tepper. Ele veio causar problemas. Mas por quê? Porque ele sabia que jamais nos rebelaríamos por conta própria. Então, não nos deu uma escolha. Tepper empalideceu. Senhor soberano, Menes pensou. Não posso fazer isso. Mal consigo me levantar de manhã. Não posso salvar essas pessoas. Mas que escolha havia? Menes se virou. Reúna o povo, Tepper. Temos que fugir antes que notícias desses desastres cheguem aos ouvidos do Senhor soberano. Para onde iremos? Para as cavernas ao leste, Menes respondeu. Os viajantes dizem que há Scar rebeldes se escondendo lá. Talvez nos aceitem. Tepper empalideceu ainda mais. Mas vamos ter que viajar por dias, passar as noites na bruma. Podemos fazer isso, Menes ponderou. Ou ficar aqui e morrer. Tepper ficou paralisado por um momento, e Menes pensou que a comoção de tudo aquilo tinha sido demais para ele. Depois de um tempo, no entanto, o homem mais jovem saiu correndo para reunir os demais, como lhe fora ordenado. Menes suspirou, olhando para a coluna de fumaça e amaldiçoando Kelsier silenciosamente em sua mente. Novos tempos, realmente. Fim do prólogo de Mistborn, Nascidos da Bruma, o Império Final. Brandon Sanderson. Tradução de Márcia Blasques.